bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Café com Música. Eu sou a Daiane Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e é aqui nesse quadro do Café com Música onde você nutre as lacunas da tua formação musical para que você otimize o que você já sabe, para que você aprenda, para que você melhore coisas que você ainda não sabe. Então, que você aprenda a otimizar o seu tempo, o aproveitamento do seu estudo musical, para evoluir na música, sendo capaz de tocar e de aprender repertórios mais avançados, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toca. Hoje, a gente vai conversar sobre o seguinte tema: como que eu posso trocar, como é que eu posso transformar o meu estudo papagaio num estudo muito mais musical. Inclusive, nós vamos conversar hoje aqui sobre o que você precisa de fato dominar para que isso aconteça. Mas antes de começar, eu quero te convidar para conhecer os nossos canais nas redes sociais. Basta você digitar aí o nosso site, posstocar.com.br, que você vai acessar todos os nossos canais em todas as plataformas, em todas as redes, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, tem ali também o nosso e-book gratuito para você poder fazer download, enfim, tem o nosso canal do Telegram. Se achegue, nos acompanhe, esteja mais próximo para que você receba cada vez mais conteúdos e videoaulas e materiais que eu vou trazendo para você aqui, tá bom? Então, vamos lá! Pensa o seguinte, toda vez que você tem um estudo onde você não tem a prática de analisar o que você está estudando, você começa a desenvolver um estudo cansativo. Já quero começar aqui com essa afirmação porque ela é um fato. Quando nós estamos estudando, o que a gente faz com muita frequência, não é? Porque quando a gente está tentando aprender um instrumento e mesmo quando a gente já aprendeu, mas está tentando evoluir, dominar ele cada vez mais, nós estamos estudando. E quando a nossa prática de estudo ela carece da rotina de análise musical, nós tendemos a ter um estudo muito mais cansativo, muito mais tedioso. Por quê? Porque é um tipo de estudo onde o acerto, onde o aprendizado vem por muitos erros. A gente erra muito até começar a acertar. E esse tipo de prática que é tão natural, usa a repetição para ser o que produz o acerto, né? Mas na verdade, assim, a repetição, ela produz o acerto pela insistência de não desistir. A gente insiste, tá errando, vai de novo, tá errando, vai de novo, porque uma hora vai acertar. Então essa repetição, ela busca por meio da insistência o acerto. Ela não é uma repetição que está buscando otimizar o acerto, não. Ela busca deixar o erro de lado de tanto insistir. Parece que eu estou falando da mesma coisa, mas não é. Quando a gente tem a repetição com o foco de otimizar o acerto, o nosso estudo, ele não é cansativo, ele não é tedioso. Ele pode ser um estudo que nos cansa mentalmente, porque a gente fica muito concentrado, a gente fica muito ligado, muito criterioso na análise, nas metas, no que a gente vai fazer ali, no que a gente extrai daquela música. E isso nos traz um pouco de cansaço mental, mas não nos traz o tédio, aquele estudo que se torna chato. Não acontece isso. E se você tem esse estudo chato, que você começa a cansar de estudar, você larga, você cansa do instrumento, é um sinal de que o teu estudo carece da prática tão importante que é de analisar o que você estuda, o repertório que está desenvolvendo. Isso, quando eu falo que a gente tem que ter essa prática, é sempre. Qualquer peça, qualquer estudo, qualquer música, qualquer coisa que você estiver estudando e aprimorando, nós temos que ter a prática da análise musical para que ela impulsione os nossos resultados, as nossas metas e o que a gente quer alcançar com aquele estudo, com aquela música naquele dia. Ok, Daiane, então desenvolva o olhar para a análise. Você tem que desenvolver a naturalidade da análise musical, entender o que está ali. Quando você vai estudar, você tem que ser capaz de ter esse olhar, de esmiuçar ali, de fazer um raio-x, de ir a fundo naquela música, naquela peça, naquele repertório. E como que eu vou fazer isso, Daiane? Aprendendo a julgar, a entender os elementos que estão ali naquela música. Qual é a lógica de concepção daquela música? O que o compositor pensou? Por que ele escreveu aquelas coisas daquele jeito? É esse o seu espírito investigativo, é nisso que você deve se basear, é nisso que você deve se pautar. Para que fique mais claro isso para você, eu separei um exemplo aqui. Eu trouxe uma peça, uma música escrita para violão, especificamente uma composição para violão chamada Andantino, ok?
ela é do compositor Marcassi. E eu vou colocar ela agora na tela para que você possa acompanhar comigo e desenvolver esse olhar estratégico. Vamos entender tudo que está colocado nessa música e vamos ver como que isso traz ferramenta, traz elementos para que você possa se desenvolver melhor naquele teu dia de estudo. Veja comigo, essa música aí, ela tem, deixa eu ver quantas pautas, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 pautas, tá vendo? Uma página essa peça aí, e a primeira coisa que quando a gente bate o olho nela, nós nos preocupamos em ler essas notas, já que é uma partitura, então você vai se preocupar em ler, concorda? Não há nada de errado, só que você não pode parar na leitura. Se você for além, você vai começar a entender que existem estruturas de organização, existe um pensamento musical aí. E o compositor, ele desenvolveu essa música baseada numa forma chamada de ABA. Por quê? Porque ela tem a primeira parte musical, a primeira informação musical que nós chamamos de A, depois ela tem uma segunda parte ali melódica, uma segunda parte temática, harmônica, que nós chamamos de uma parte B, e então ela retoma a parte A. E ela então é um ABA. Essa é a forma musical tão comum. Ela é, se você fosse pensar dentro das canções que você conhece, é como se você estivesse falando de uma canção que tem uma estrofe, onde nós podemos chamar ela instrumentalmente de parte A, depois vem o refrão, que nós podemos chamar de parte B, e depois volta a estrofe. Então voltou a parte A. Então é uma música formada por essas três partes, que na verdade são duas seções musicais, onde a primeira e a terceira são iguais. Agora, onde está isso, Dani? Se você analisar isso comigo, a parte A está nas duas primeiras pautas. Nas duas primeiras pautas, ele tem uma melodia que é do, do, si, ré, do, mi, fá, si, do. Então, essa melodia que está escrita aqui, ó, eu vou mostrar, eu vou copiar ela aqui para você aqui agora, ó. Acompanha comigo, ó. Essa parte A, ela tem isso aqui, ó. Ó. Tem essa melodia aqui, ó. Tá aqui, né? Do, si. Vai vendo, eu vou ter que fazer aqui mais apertadinho, senão não vai caber. Ré, do. Ah! Eu separei o compasso aqui, ó. Não tem essa separação do compasso, não. Ela começou em Ana Cruz. Não tem essa separação de compasso aqui não, ó. Isso aqui não existe. Então, peraí, não vai ficar muito confuso. Eu vou copiar novamente, porque senão vai ficar tudo confuso. Não quero que fique confuso. Ó. Já vou preparar aqui. Então, ela começa em Ana Cruz. Do, si, ré. E aí vem aqui. Do, mi, fá. E aí depois vem aqui embaixo, eu vou colocar aqui. Que não cabe. Si. E aí vem aqui. Do, e tem um ritornelo aqui, ó. Tá vendo? O meu gastou 3 pautas, né? Mas aí na sua projeção você vai ver que tá ocupando duas pautas apenas. E essa notinha que eu escrevi, que tá com a haste para cima, é a melodia da música. É a melodia mais aguda, então por isso que ela tá sempre com a haste para cima. E se você fosse observar comigo, estaria errado. Você que conhece, uma curiosidade, você que conhece sobre as regras da escrita musical, sabe que essa figura, por exemplo, aqui, ao estar para cima da terceira linha, não poderia estar com a haste para cima. Ela já deveria estar com a haste para baixo. Mas ela ainda continua escrita com a haste para cima, porque isso é um indicativo de uma escrita polifônica, porque tem mais vozes aqui nessa música, tem mais melodias além dessa. Então, essa é uma melodia mais aguda, ela vai manter a haste sempre para cima, ainda quando precisa-se, pela regra, escrever para baixo. Essa regra cai por linha para se manter a ideia de uma melodia sobre outra melodia. Então, continua tendo aqui essa haste para cima, tá bom? Ok, essa é a primeira frase da música ali, né, que eu chamei de parte A, numa proporção bem pequena, porque essa música é bem pequena, mas essa é a parte A da música, então é esse do, si, ré.
vendo? Essa é a parte A da música. Se você observar comigo agora nessa partitura, descer essa partitura um pouquinho aí, ó, na tela, e observar a quarta pauta, então essas duas primeiras pautas estão com a parte A, vai lá na quarta pauta, no segundo compasso dessa quarta pauta. Olha que a partir do segundo compasso dessa quarta pauta, repete. Esse do, si, ré. E na última pauta, do, mi, fá, si, do. Então ali você percebeu que voltou a parte A ali embaixo, tá vendo? A partir do segundo compasso da quarta pauta. Então você já identificou, só por isso, onde está a parte B. A parte B está justamente na terceira pauta. Na terceira e no comecinho da quarta pauta, né? Essa parte B aí, que seria, na verdade, uma outra frase. Vê, ó. Vou copiar aqui a parte B da música, ó. Ó. A parte B já é, ó. Massinha na cruz também. Fá, mi. Fá, fá sustenido. Sol, fá sustenido. Para aqui a parte B, tá vendo? Agora, claro que eu estou fazendo aqui algo de uma proporção bem menor, porque quando a gente fala em partes, em seções, parte A, parte B nas músicas, isso é algo bem maior. As seções musicais não são formadas apenas por 4 compassos, como tá aqui, né? Elas são algo maior. É que essa música é pequena, então eu tô trazendo essa proporção para algo menor também, para poder te ensinar essa ideia de ter uma parte A, uma parte B. Isso tá bem reduzido para ser uma oportunidade de você começar a entender isso, ok? Porque as partes musicais, em termos de forma musical, são muito maiores. Uma parte A não tem apenas 4 compassos. Em termos estruturais, na verdade, isso aqui é uma única frase. Então, na verdade, essa seria a frase que eu poderia chamar de frase A, né? Essa daqui. Essa seria a frase A, que a gente acabou de escrever. E essa seria a frase B, ok? Porque essa música toda ali, na verdade, em termos de estrutura musical, é uma única seção. Essa partitura é uma única seção, é uma única parte, ok? Só que eu não quero que você pense dessa forma no seu estudo. Eu quero que você enxergue momentos diferentes de estudo musical. Ao entender que existe uma frase, depois tem uma outra frase e aí repete a primeira frase, você pode entender que são 3 partes diferentes, na verdade 2, né? Porque a terceira é igual à primeira. São 3 partes diferentes para você começar a trabalhar. E isso já te dá um leque de não começar a adotar a estratégia de estudo que eu vou tocar do começo ao fim, eu vou querer tirar a música do começo ao fim. Isso já faz você falar, bom, então eu vou estudar a parte A. Tem coisas para eu aprender na parte A e meu foco, minha meta de estudo hoje vai ser apenas a parte A. Depois eu passo para a parte B em um outro dia. Isso vai direcionando o teu olhar estratégico. E ao fazer isso, quando você foca numa pequena parte, como nessa, você vai além. Você vai começar a esmiuçar e entender o que tem nessa parte. Você já viu que tem uma frase aqui mais aguda, que está sempre indicada pelas hastes para cima, mas existe uma outra frase que vem junto dela, que é essa aqui, ó. Olha aí na primeira pauta de novo. Existe uma notinha aqui embaixo, ó. Um mi, ré, fá, mi. E depois é do, ré, sol, e depois é dó. Então agora você começou a ver como pontos de estudo que existe uma polifonia. Se você começar a separar as coisas, você vai começar a ouvir que na hora de você construir o seu aprendizado, você vai ter que ser capaz de tocar isso aqui,
que é aquela frase mais aguda, que eu já tinha tocado aqui para você. Mas existe outra. Existe a frase mais grave que está junto, que é essa aqui, né? Sol. Tá vendo? Então existe. Agora, o que você começa a fazer nesse momento do seu estudo musical? Você para de querer ficar tocando todas as notas de uma vez. Você vai estudar apenas essa linha e vai ensinar a sua mão a aprender a se deslocar no seu instrumento, ganhar memória tátil, ganhar memória muscular, motora, ao tocar essa frase. Depois, você vai ensinar a sua mão com essa frase apenas. Apenas com essa frase. Ela vai aprender aonde encontra essas notas aqui. Fá, fá, mi, mi, do, ré, sol, sol, do. Aprendi. Agora você aprendeu as duas vozes de maneira independente uma da outra? Eu aprendi. Então agora você vai começar a linkar essas duas vozes, elas têm que estar juntas. E nesse momento que você tenta executar as duas juntas, já que elas estão na mesma dimensão vertical aqui, né, na mesma reta, você começa a observar que existe um intervalo comum aqui, que é sempre um intervalo de sexta. Olha só, essas duas vozes estão em sextas, tá vendo? Ó, sexta, daqui aqui é sexta. Quando essa voz desce aqui, ó, essa desce também, então se mantém na sexta. Quando essa voz sobe, essa voz também sobe e continua se mantendo no intervalo de sexta. E aí, aqui também intervalo de sexta. Até aqui é intervalo de sexta. Então, quando você for executar isso no seu instrumento, você vai ouvir um intervalo de sexta constante. É isso aqui. E você vai buscar agora criar memória tátil no teu instrumento de como que eu executo essas sextas paralelas, porque elas estão paralelas. O que é paralela? Paralela é quando o movimento de uma voz é o mesmo movimento da outra. Essa voz desce, essa desce também. Essa sobe também. Essa desce também. Então existe um paralelismo de sextas. E aí você vai criar a memória tátil do seu instrumento ali, de como fazer a sua mão fazer cestas paralelas dentro da leitura correta, dentro do tempo correto, dentro da condução fraseológica correta. Ela vai fazer isso aqui. E você vai ensinar ela a fazer isso aqui. Aí, nesse momento aqui, a partir daqui, se você observar atentamente, não é mais sexta. Aqui são décimas de intervalo. Vendo? São décimas. A partir daqui, ó, agora começa a ser um intervalo de décima. Que, se você já estudou sobre intervalos, você sabe que é correspondente a uma terça. A décima é como se fosse uma terça, só que uma terça muito longa, chamada de terça composta, porque ela tá fora da oitava, né? Não tá uma terça aqui pertinho do dó e do mi. O dó tá lá embaixo e o mi tá aqui. E aí vai tudo décima. São décimas paralelas também até aqui. Até aqui. E aí tem um momento para você ensinar o seu corpo de fazer o estudo daqui até aqui, criando essa memória tátil intervalar de décimas. Tá vendo? Então são esses três intervalos. Aqui tem uma décima, aqui tem outra e aqui tem outra. Então, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E quando você está fazendo esse estudo detalhado, você está cuidando da sua técnica, está observando a sua postura de braço, se a sua articulação está correta, a forma como o dedilhado você tem que usar, a digitação que tem que usar está correta. Então você vai construindo o seu aprendizado nisso aqui. E uma vez que você construiu isso aqui, falta apenas você internalizar que aqui fecha numa oitava. Aqui a parte A fechou numa oitava. Então, ok. Agora você começa a ter que ensinar o seu corpo a grudar essa parte em cestas e chegar na outra. Então ele gruda essa parte nessa aqui. Porque você estudou separado. Você estudou essa parte em cestas, estudou essa parte em décimas e estudou essa parte em oitava. Você não estudou o deslocar de cestas para décimas para oitava. Então você começa a treinar isso. Como é que é? Aqui.
E agora, como é que é? Ah lá. Ah, então você vai perceber que o grude, na hora de entrar daqui para cá, é um movimento contrário, ó. Essa aqui desce e essa aqui sobe. E esse movimento contrário aqui não é mais paralelo. Lembra que estava sendo tudo paralelo? Deslocar no instrumento era sempre igual, porque era sempre o mesmo intervalo. Agora vai ser um movimento contrário. Um dedo vai estar aqui, o outro vai estar lá. E esse simples olhar de que esse movimento contrário existe, ativa para você uma memória motora de deslocamento no instrumento. E aí, é isso que você tem que fazer. Você tem que associar, de acordo com o que aparece na escrita, como que isso se repercute num movimento, num reflexo que você vai ganhar. Eu vou ganhar esse reflexo de fazer isso. Eu solto esse dedo dessa corda, eu deixo essa corda solta, eu pego aqui, eu faço assado, nesse movimento contrário tem que fazer isso. Você acaba memorizando o que acontece na hora de grudar uma sessão para outra. Porque é assim que você vai construindo a sua técnica, a sua memória tátil. E aí, isso fica muito mais fácil. No piano, a minha memória tátil seria de fazer um movimento de abrir mãos. No violão, pode ser outro movimento. Não necessariamente de abrir, às vezes é de soltar uma corda, soltar uma casa, deslocar para cá, mas o fato é que você vai associar o que tem que acontecer. E aí você percebeu que você conseguiu dominar as duas frases, eu consegui dominar as duas frases aqui. Ótimo, conseguiu dominar essas duas frases aqui? Tem ainda uma coisa faltando. Existe um ostinato no contratempo. Você pode observar comigo nessa partitura aí que existe um ostinato da nota Sol. O tempo todo aqui um ostinato da nota Sol. Ó, tem um Sol aqui. Tá vendo que tem um Sol aqui, ó? O tempo todo, ó. Sol, 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 Sol. Tudo Sol aqui, ó. Sol, Sol. Não sai disso. O tempo todo é um Sol aqui junto, ó. Um ostinato da nota Sol. Agora que você vai colocar esse Sol aqui, é o tempo todo. No contratempo. Agora você construiu a leitura como é que ela é. Então você sabe que tem essa melodia aqui, né? Só que essa melodia aqui, ela vai ter que ser intercalada por um ostinato no Sol, então. Tá vendo esse Sol? Ostinato. Antes era assim, né? Do, si, si. Antes era isso, não era? Agora vai ser do, Sol no ostinato. Sol no contratempo. Sol, Sol. Entende? Então, vai ser... Deixa eu olhar aqui, peraí. Entende? Então, vai ser um ostinato que vai entrando sempre no contratempo. E você vai ensinar a sua mão a fazer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E você vai treinar isso aqui independente, sempre no contratempo. Deixa eu pegar o pulso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. E aí você construiu a música por etapas, por entender como ela é construída em partes, em polifonia, existe duas vozes aqui, existe um contratempo que é uma terceira voz aqui, em ostinato. Ostinato é o termo que nós damos na música para quando existe uma repetição de um padrão. Então existe esse padrão aqui melódico da nota Sol o tempo todo ali, então é um ostinato. E o compositor sabia disso. Entendendo isso, você vai para a parte B. Num outro dia, você fala, bom, agora aprendi a parte A, agora no próximo dia eu vou para a parte B. Chega esse próximo dia e você vai analisar o que acontece na parte B da música. Você vai ver que a parte B agora ali, a partir da terceira pauta, já aparece um movimento aqui dessa nota mais aguda, que é diferente, né? Mi, mi, fá, fá, mi, mi, fá, fá, sol, fá, sol, sol, fá, fá, sol. Existe essa melodia muito bonita que é toda feita em semitons. Por quê? Do mi pro fá é semitom. Do mi pro fá que era semitom. Do fá sustenido pro sol é semitom. Do fá sustenido pro sol é semitom.
Olha que bonito. Ele criou um movimento aqui, ó, de frases por meio tom. Ó. Tá vendo? Daqui até aqui e daqui até aqui. Ele fez uma frase cromática. Ele fez um cromatismo. Mi, mi, fá, fá. De novo. Mi, mi, fá, fá. Agora, Fá sustenido, Sol. De novo, Fá sustenido, Sol. Então ele fez, na verdade, apenas 2 movimentos. É Mi para Fá, que se repete, e depois Fá sustenido para Sol, que se repete. Tá vendo? E quando ele faz isso, ele está trabalhando ele está induzindo você a uma sonoridade de resolver, porque o semitom, ele sempre traz a ideia da nota sensível. O que é a sensível? É a 7ª nota da escala que fecha na 8ª. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Tá vendo essa sensação de fechar aqui, que é própria de quando nós temos o meio tom. O meio tom, ele traz essa sensação de resolver, de repousar, especialmente quando nós estamos falando do 7º grau de uma escala, onde existe essa questão do 7º grau ser mais tenso e resolver. O que isso significa para você na hora que você vai tocar? Que esse Mi aqui, ele é um pouquinho mais forte do que esse. Então o Fá é mais suave. Mi, mi, fá, fá, mi, mi, fá, fá. Agora, o Fá sustenido é um pouquinho mais forte que o Sol. Fá, Fá, Sol, Sol, Fá, Fá, Sol. Só essa consciência do cromatismo, da questão de resolver o semitom, que é o 7º grau que se resolve, o 7º grau diminuto, pensando no acorde, que se resolve, só essa sensação aqui já conduz a sua interpretação. E ativa a sua memória, né? Porque você já decorou. Fá, Fá, Sol, Sol, Fá, Fá, Sol. E pronto. Você estudou essa melodia, já memorizou ela, já colocou a interpretação dela, a condução das frases, já fez o contorno fraseológico. E aí você começa a olhar que tem mais. Tem uma melodia um pouquinho mais grave também. E aí você estende o seu olhar e percebe que essa melodia mais grave está sempre em terças, ó. Do, ré, ré. E agora aqui, do sustenido. E aí, ré, ré. E de novo, agora do, si, si. E do e si. Tá vendo aqui? Então você vai ver um movimento agora de outra frase. Do, ré, ré, do, ré, ré, do, si, si, do, si. Olha que bonito, nessa segunda frase aqui, ele não colocou ela em cromatismo o tempo todo. O dó e o ré não é cromático, é um tom de distância. Do, ré, ré. Mas aqui ele fez do sustenido, ré, ré. E ele voltou pro dó natural e agora ele fez o movimento do dó cair. Antes o dó subia pro ré, agora o dó cai pro si, ó. Do, si, si, do, si. Essa simples análise da movimentação de que antes o dó estava subindo, não é cromático, só aqui faz uma passagem cromática, e aqui o dó desce, é só essa comparação de dó que vai pro ré e depois dó que vai pro si, ativa a sua memória e você memoriza essa frase. E aí vem pra cá. Do, si, si, do, si. Tá vendo? E aí, memorizei. Pronto, então agora eu vou começar a unir as duas frases, eu tenho que tocá-las juntas. Então eu vou ver intervalo. Ah, é intervalo de terças. Pronto. Você vai fazer isso aqui. Já memorizei. E aqui de novo é as mesmas terças, só que agora cromático. Ótimo. Aqui não é mais terça. A partir daqui vai abrir quarta. Então eu tenho que saber que a partir daqui, ó, a partir daqui é quartas, que vão virar sextas. Por movimento contrário, ó, onde uma sobe e outra desce. Na hora de abrir a sexta. Então é uma quarta no meu instrumento, eu vou fazer, para fazer essa quarta tem que fazer esse movimento de dedo aqui. Tá, memorizei. E isso vira
E aqui vai ter que ser muito suave, porque aqui tem semitom para cima e para baixo, ó. É resolução de dominante. Então, essa nota aqui, essa sexta e essas são muito suaves, porque elas são resolução de trítono. Essa quarta aqui não é qualquer quarta. Essa quarta aqui é uma quarta aumentada. Quarta aumentada é um trítono. O que é trítono, Dani? Nunca ouvi falar disso. Trítono é toda vez que você tem a distância de 3 tons entre um intervalo. E esse 3 tons sempre aparece nos intervalos de quarta aumentada ou de quinta diminuta. Sempre tem 3 tons numa quarta aumentada ou numa quinta diminuta. E esse intervalo de 3 tons, ele é muito tenso, ele é muito de preparação. Então, quando tem ele aqui, você tem que resolver. Então, é um intervalo de resolver suave. Só pelo entendimento de intervalos, você conduziu toda a sua interpretação da parte B. Então, o seu estudo naquele dia, de ver esse trechinho aqui, que é esse trechinho, a parte B da música, é totalmente designado para interpretação, para sonoridade. E intervalos de semitom, né, ó. Aqui, com o sustenido de semitom. Intervalo de trítono, que resolve. Intervalos de trítono, que resolve. Você poderia não fazer nada disso. Se você não entendesse nada disso, você ia tocar assim. Você ia tocar isso. Você percebe a diferença de sonoridade? As notas estão todas corretas, mas a sonoridade é outra. Ia mudar completamente a sonoridade que você vai buscar tirar do seu instrumento. E aprendi, consegui, ensinei a minha mão, ela conseguiu fazer essa sonoridade, ela tá me obedecendo. Existe também um contratempo ali da nota Sol. Lembra a nota Sol? Só que você lembra que na parte A nota Sol, ela sempre era ascendente, era sempre pra cima, né? Ó, o Sol, tá vendo? Na parte B, esse Sol é sempre pra baixo. É sempre descendente, tá? Existe um ostinato do Sol, mas não o tempo todo. Existe um ostinato do Sol enquanto eu estou aqui, nesses intervalos aqui de terça. Porque a partir daqui, desses intervalos de quarta, ó, existe o ostinato da nota Ré. Então, o intervalo aqui de ostinato de Sol é apenas aqui, enquanto eu estou, é um Sol aqui para baixo, ó. Tá vendo? Sempre Sol aqui para baixo. Aqui também é um Sol. Tá? Mas a partir daqui, a hora que eu entrei no trítono, é um ostinato da nota Ré. Então eu vou treinar, né? Um Sol, 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 um Ré, um Ré, um Ré, Ré, Ré. Então existe essa outra questão aqui, que aí eu tenho que começar a treinar nesses intervalos. E aí eu tenho que conduzir esse encaixe rítmico de contratempo. Tá vendo? E aí, sem perder a sensação de resolver no semitom aqui. Então, lembra que eu fazia isso e resolvia? Eu vou incluir a rítmica do Sol sem perder isso, ó. Mas agora vai estar trítono. É no Ré. Tá vendo? Então, a hora que entra o trítono é com Ré. Bonito, né? Só esse tipo de entendimento já fez você memorizar a parte B todinha. Então, ótimo! Você estudou as duas partes em momentos distintos da sua semana, aprendeu a parte A, aprendeu a parte B. Num terceiro momento, você vai aprender a fazer a parte A novamente, porque é a parte A que aparece. Ou seja, você já vai começar a treinar a execução das duas partes, a parte A e ir para a parte B, porque você já aprendeu. Então, é um terceiro momento de estudo, onde você vai conectar as memórias que você tinha tido lá na parte A, né, dessa sexta. Claro. Você vai conectar com essa questão aqui, ó. Que é a parte B. E assim
você aprendeu a utilizar as estratégias de análise, de entendimento, de compreensão da música para de fato ver isso se repercutir em estratégias de estudo, ver isso se repercutir num estudo nada cansativo, nada tedioso, um estudo muito mais concentrado, um estudo muito mais musical e muito mais construtivo, entende? Bom, agora você precisa entender que para que você de fato possa ter esse estudo estratégico, ter esse estudo mais eficiente, mais musical, é preciso que você conheça a estrutura da música, que você conheça a música como uma linguagem, que você entenda de música. Elementos muito importantes como intervalos, acordes, frases, contraponto, a dinâmica, o pensamento tonal, enfim, os intervalos, acho que eu já falei, não é? Todos esses conteúdos são elementos que você precisa dominar e que precisam estar interiorizados no seu ouvido, no seu corpo, no seu entendimento musical, porque são eles que saem, que saltam à sua vista quando você os reconhece ali naquela música. Não há como você desenvolver um pensamento de estudo que não seja puramente repetitivo, mas que seja musical, analítico, se você tiver desprovido desse entendimento. Não tem como. Você só consegue se posicionar diferente na hora de construir o teu aprendizado musical quando você de fato tem esse leque de conhecimentos que embasam o teu entendimento e que despertam a sua capacidade, inclusive, de memorização da música. Quando as pessoas desenvolvem uma hábil leitura musical, geralmente elas se tornam dependentes dessa leitura musical e não tocam mais nada de memória. É muito comum ter esse perfil. Aqueles que não leem bem querem tocar tudo de memória porque tem dificuldade na leitura, então sai fora da leitura logo. E aqueles que leem muito bem começam a querer tocar só lendo, não toca mais nada de memória, porque lê muito bem, tem facilidade para leitura, então vai tocar tudo lendo. Esse perfil musical é muito comum, mas os dois são perigosos, porque aquela pessoa que foge da leitura, já toca logo de memória, porque ela tem uma dificuldade da leitura, então a memória entrou como uma muleta para disfarçar a dificuldade da leitura. Não pode, a gente tem que ficar bom na leitura. E aquela pessoa que lê muito bem e foge da memória, porque lê muito bem, usou a leitura como muleta para dificuldade de memória. Também não pode. Também temos que desenvolver a capacidade de memorização, porque ao memorizar, você fez toda essa estrutura analítica, você entendeu o pensamento do compositor, então o nível da sua sonoridade interpretativa é outra. Quando você não memoriza com esse nível de análise, de entendimento, ela se torna uma memória muito frágil, uma memória que você pode esquecer, uma memória que veio apenas de tanto você repetir. Porém, quando você analisou, automaticamente a gente memoriza, porque você faz tantas comparações, tantos entendimentos, que você memoriza. E essa memória é muito forte, ela é muito sólida, e o teu nível de domínio, de identidade com aquela peça, a sonoridade que você tira, é outra. Então aí você vê a importância de nós entendermos a música como uma linguagem realmente, e não apenas entendermos a música do ponto de vista técnico. Nós temos que entender a questão técnica do nosso instrumento, não dá para prescindir a técnica também, não tem como. Você quando vai tocar, você vai ter que ter as suas preocupações, as suas orientações técnicas, mas você tem isso embasado no entendimento da linguagem musical. Do contrário, você não sai do lugar, não tem como. O que seria comum que as pessoas fazem? As pessoas, quando começam a estudar música, elas vão preocupadas lá com como ficar bons na leitura de partitura. Mas isso não é suficiente. E a gente vai falar mais sobre isso. Ainda a gente vai arrematar esse pensamento na aula. Não agora. Deixa que daqui a pouco eu vou concluir isso. Se você tem essa prática de, eu estou buscando ler partitura, Daiane, eu quero desenvolver a leitura de partitura, toma cuidado, que você pode cair nesse perigo que existe aí quando a gente está focado na leitura de partituras, tá bom? Eu vou chegar lá, então segura que você vai entender que existe um perigo, porque por hora eu quero que fique cada vez mais claro para você que é esse pensamento de análise, de entendimento musical que faz com que nós sejamos capazes de evoluir para valer no nosso instrumento, que faz com que a gente possa avançar para repertórios cada vez mais difíceis e assim que a gente possa se desenvolver virtuosisticamente.
Nós só atingimos o nível de virtuosismo do nosso instrumento quando de fato o nosso estudo musical é outro. Porque o que é o virtuosismo? O virtuosismo é quando a gente lapida a nossa técnica musical a nível altíssimo. É quando a gente está tocando coisas que são dificílimas e quando a gente faz coordenações técnico-interpretativas, sonoras no instrumento que são admiráveis. São coisas que a gente não consegue no começo do nosso estudo. Por quê? Porque ela precisa de um entendimento mais aprofundado da música. O virtuosismo se refere a um domínio técnico, instrumental, é você fazer coisas muito rápidas, muito ágeis, muito de deixar as pessoas ali que estão assistindo de boca aberta, sim, mas o virtuosismo se refere a uma limpeza de sonoridade muito grande, a uma precisão, um refinamento técnico, interpretativo e sonoro muito grande. No virtuosismo estão os grandes profissionais, aquelas pessoas que tocam cada vez melhor mesmo e que você quando ouve se arrepia, você admira. E não está apenas a questão da pura velocidade, né? Também é a velocidade, mas não é só isso. Quando você vê um violinista tocando eximiamente bem, com um violino extremamente afinado, uma melodia simples, mas que te faz chorar, você vê que ele é virtuoso, que ele alcançou a excelência na sonoridade. Então, para que a gente atinja essa virtuosidade na nossa capacidade técnico-musical, nós precisamos aprender a refinar detalhes. Porque quando a gente começa, a gente vai aprender tudo do mais grosseiro, digamos assim, né? Você vai aprender a construir o teu alicerce ali técnico-instrumental. Mas depois, você precisa começar a aprender a cuidar de detalhes, coisas que parecem muito pequenas, passos que são muito pequenos. E esses passos muito pequenos, que vão te conduzindo cada vez mais para esse refinamento, só são alcançados mediante um estudo muito analítico, muito compreensivo da estrutura musical. Não é apenas um estudo que repete, repete, repete até acertar. De forma alguma. É um estudo que vem potencializar já o acerto. Senão, não tem como. Senão, quanto mais você estuda repetindo o erro, para uma hora acabar deixando de errar, na verdade, você potencializa o erro porque você ganha gatilhos de memória motora do erro, entende? Então, se você almeja cada vez mais tocar melhor, se você quer cada vez mais se sentir capaz e se emocionar mesmo com o que você faz no seu instrumento, atingir esse nível de virtuosismo, não tem como. Ou você sai do estudo papagaio e desenvolve um estudo musical, ou não tem como. As duas coisas não podem andar desconectadas. Não tem como. Talvez você esteja aí me ouvindo agora e pensando: ah, Dani, mas eu não tenho paciência para ficar estudando tudo em tantos detalhes em casa e fica lá estudando tão esmiuçadamente cada coisa, sabe? Essa falta de paciência na hora de estudar, na verdade, tá demonstrando que você tem uma defasagem em entender o que você precisa alcançar com o teu estudo musical. Quando a gente não tem essa paciência, na verdade a gente não está tendo um estudo musical, a gente está tendo um estudo robótico. A gente não entende, na verdade, como que nós aprendemos e como que nós devemos construir as memórias motoras e táteis, como que a gente conduz essa construção no momento que a gente está com o instrumento, porque a gente está com o nosso instrumento a maior parte do tempo. A aula que a gente faz com o professor é um momento pontual da semana, o resto você está sozinho com o seu instrumento. Então, por não entender como que de fato você constrói o teu aprendizado ali na hora que você está com o instrumento, você acaba tendo essa falta de paciência e você acha que você não é paciente. Na verdade, é que você não entende como construir. O seu estudo não é musical, ele é um estudo robótico, ele é por repetição, por intensa repetição. E aí essa sensação de chatice, de coisa tediosa, traz essa falta de paciência, traz essa personalidade que você entendeu que é a sua, de impaciente com o estudo, e não é. Porque a partir do momento que você começa a entender como você vai alcançar os resultados ali naquele dia, que metas que você coloca, a partir daí muda totalmente a sua relação de impaciência e começa a ser uma relação de prazer, de construção, de entendimento do teu estudo musical. É outra coisa. Ah, Dani, ok, mas eu não tenho todo o tempo assim para estudar. Meu dia a dia é muito corrido. Eu não consigo ficar ali em detalhes, estudando parte por parte, analisando a música. Eu tenho pouco tempo para estudar, Dani. Eis aí o pulo do gato. A gente tende a achar que para estudar esmiuçadamente você vai demorar um monte. E é muito pelo contrário.
o estudo estratégico, o estudo que direciona as suas metas, o que você vai fazer para alcançar resultado, ele gasta bem menos tempo, ele dá resultados em bem menos tempo que o estudo papagaio. O estudo papagaio, onde você tem que repetir 10, 15 vezes para começar a acertar, é que gasta, que rouba o seu tempo e que traz a sua ineficiência, que vai fazendo você evoluir muito lentamente. A gente não precisa ter horas de estudo, a gente precisa saber como aproveitar de fato aquele momento ali crucial, aquele tempo que eu tenho ali, para que ele seja realmente produtivo, para que você evolua, para que você consiga até mensurar se você aprendeu ou não, que você analisou que tinha que ser... tinha que ser constatado como uma evolução ali, tinha que ser de fato um progresso naquele dia, entendeu? Não é a hora, não é a quantidade de tempo, é o que você faz naquele tempo. Tenha essa clareza. E veja, quando nós começamos a estudar, nós vamos começar a estudar música, a gente quer entender mais sobre a linguagem musical, a gente procura já desmistificar essa ideia da leitura de partituras, a gente quer começar a ler, e é ótimo isso, não tem nada de ruim. É excelente isso. Porém, o que a gente não pode é achar que é suficiente. Por quê? A gente começar a ler partituras é como você começar a ler um texto. Você está se alfabetizando. E nós precisamos estar alfabetizados musicalmente. Isso abre portas para a nossa vida, assim como estar alfabetizado socialmente. Você saber ler ali a língua do seu país. Isso abre portas para a sua vivência no seu dia a dia. E a leitura de partituras abre portas para a vivência musical, ok? Agora, ler é uma coisa, tocar, fazer arte, trazer sonoridade interpretativa refinada do que você está lendo é outra. Então, quando você para apenas a preocupação das notas, eu quero ler essa nota nesse ritmo, nesse tempo certo. Isso faz você evoluir até um certo ponto no teu instrumento e te estaciona de novo. Porque para você ir além, para você desenvolver essa capacidade diferenciada de interpretação, de sonoridade, de refinamento da tua capacidade técnico-interpretativa, você precisa de outras estratégias, você precisa ter essa capacidade analítica, essa capacidade de entendimento ali do que está colocado, qual foi o pensamento do compositor, por que essa música está escrita assim, o que ele pensou, como é que ele conseguiu criar uma música. Todo esse entendimento do que está por trás ali, que dá alicerce para a ideia composicional dele, traz para você estratégias de estudo, traz para você metas de estudo, traz para você alcançáveis, você consegue saber o que você tem que alcançar. E é ali que você dá um passo além, que você começa não mais apenas ler, mas você começa a interpretar, você começa a fazer arte. Por quê? Todo mundo, quer dizer, pelo menos a maioria das pessoas sabem ler, concorda? Agora, quantas pessoas conseguem subir num palco de teatro e interpretar o texto que ela está lendo e emocionar ali quem está ouvindo aquela leitura? Todo mundo sabe ler, mas é todo mundo que pega um texto qualquer e emociona quem está ouvindo? Não é. E por que não é? Porque não é todo mundo que foi preparado para extrair daquele texto todo o refinamento interpretativo para emocionar o outro. É a mesma coisa na música. Ler uma partitura não necessariamente vai fazer você tocar com arte, vai fazer você tocar emocionando a si próprio, emocionando a quem te ouve. Não necessariamente. Você precisa de outros elementos para entender como você viu eu fazendo, como você que assiste sempre aqui o canal vê eu fazendo em termos de análise musical. Então não fique só fixado na leitura de partituras. Busque sim a alfabetização, mas busque mais. Busque além. Busque entender a linguagem musical de fato. Porque uma vez que você é capaz de analisar musicalmente tudo que você toca, você consegue ter essas estratégias que te socorrem, que te impulsionam, que te dão um caminho para você saber o que fazer e como alcançar. São estratégias que você, quando se grava, na hora que você se grava, deixa eu ouvir como é que eu tô tocando, para ver se tá dando um resultado que eu tô tocando. E aí você ouve e fala, não tá soando como tem que soar, como eu sei que tem que soar, esse semitom tem que resolver, tem que ser mais suave aqui, esse cromatismo tá reforçando uma tensão, chegou no trítono, eu tenho que resolver, e não tá soando nada disso. Aí você analisa e aí você tem estratégias para falar, não, peraí, calma, eu vou de novo, eu vou fazer essa voz, eu vou mudar a força, a energia que eu coloco para fazer mais forte, eu vou mais devagar. É somente nessa capacidade de análise que você tem estratégias de correção. E tem estratégias, portanto, de evolução diária.
E não apenas naquele dia que você vai com o teu professor. Porque de que adianta você evoluir quando você está com ele e ele te corrige e ele te dá os nortes, as orientações e você evolui ali na aula com ele. Mas na hora que você vai para casa sozinho, você fica insegura de novo e não consegue dar um passo você sozinho. E aí você passa 6, 7 dias brigando com você e não conseguindo progredir. E aí o teu talento fica de fato muito aquém do que você tem a capacidade de desenvolver, de despertar, por simplesmente não ter estratégias para ir tocando o seu dia a dia, a sua evolução. Então, para resumir a nossa conversa, se você começou a cansar de estudar, se o teu estudo ali está chato, isso é sinal de que o teu estudo não está sendo musical, de que ele não está sendo um estudo construtivo, um estudo agradável, um estudo que envolve a tua concentração e que te mostra de fato que você está alcançando resultados. Ele está sendo um estudo repetitivo, um estudo que você tenta de novo até parar de errar. Mas que motivação e que paciência que resiste a você ficar errando 10 vezes, 15 vezes, para uma hora parar de errar. Eu não consigo também, eu não teria. Por mais resiliência que eu já desenvolvi na música, que a música já me ensinou a ter resiliência, já me ensinou a ter disciplina, já me ensinou a não desistir nas primeiras vezes, porque a música ensina isso. Ainda assim, eu dificilmente conseguiria suportar ficar tocando 10 vezes errado para uma vez certa. Então, quando você começa a ter essa relação de desprazer com o teu estudo musical, isso é sinal de que precisa ser mudado. O teu estudo tem que ser construtivo. E toda construção é prazerosa, porque ela pode dar um cansaço mental. Você cansa ali, né? Mas você vê o resultado. E ao ver o resultado, você tem prazer. Você sente que você é bom, que você é capaz. Isso aumenta a sua relação de autoconfiança e faz você ficar bem consigo mesmo. Então preste atenção nesse sinal de como você está se sentindo no seu estudo musical. Isso é importante. Não vai empurrando com a barriga. Presta atenção, é um sinal, tá bom? E agora, esse era o que eu tinha para dividir com você. Se você gostou, se você curtiu, lógico, né? Já deixa o seu curtir aqui nessa videoaula e compartilha. Eu quero te ensinar a compartilhar essa aula para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, possam ter esse despertar, possam ter esse olhar, possam ter esse entendimento tão importante, tão necessário e ainda pouco ensinado. Para quê? Para que elas evoluam, como você provavelmente está evoluindo ao começar a colocar em prática o que eu estou colocando aqui para você. Então, compartilha, leva essa videoaula. Se você tá no Facebook, compartilha aí. Se você tá no Instagram, vai naquele símbolozinho do... É um aviãozinho de papel e aí você consegue compartilhar. Se você está no YouTube, também tem como compartilhar. Então, leva essa videoaula, aproveita para que mais pessoas consigam apreciar e se desenvolver musicalmente. Vamos esparramar a música por aí. Eu vou ficar muito feliz. E lógico, né? Já diz aí pra mim com quem você compartilhou. Hashtag compartilhei com os meus amigos, compartilhei com meu filho, compartilhei com o meu... Não sei. Quem é do seu círculo familiar que gosta de música, que você acha que vai agregar? Diz aí pra mim. E, claro, põe as tuas dúvidas ali, né? Você ficou aqui me ouvindo e se você curtiu e tem dúvidas, tem comentários, manda aí. Manda aí que eu adoro ler cada um de vocês ali, cada coisa que vocês me escrevem, pedidos de aula. Não perde a oportunidade, tá bom? Tô aqui me colocando à disposição para ouvi-los, porque a gente se encontra nas próximas videoaulas, hein? Te espero, hein?